esse tipo de vídeo é muito comum aqui no YouTube, de refazendo capas, mas eu queria fazer do meu jeito. Então nesse vídeo aqui a gente vai refazer a capa de 2 livros de finanças. Um eu tenho ele aqui, que é Os Segredos da Mente Milionária, e o segundo é o Mais Esperto que o Diabo. Eu não vou me enrolar muito aqui no começo, vamos direto ao que interessa. Então, vamos lá começar com o primeiro livro, que é Os Segredos da Mente Milionária. Uma coisa que vai se repetir nos 2 livros, né, é que os 2 livros têm muito texto. O segundo, principalmente, tem muito texto. Por isso que eu escolhi ele, né, mas eu vou falar dele depois. Aqui, nos Segredos da Mente Milionária, um detalhe é que, como eu falei, tem muito texto. É muito texto jogado e alguns desses textos tentam formar uma hierarquia, só que é uma hierarquia bagunçada, sabe? E também outra coisa que me agoniou um pouco é a fonte, sabe? Eu não gostei muito dessa fonte, sabe? E eu tenho a leve impressão de que a gente tá usando umas 3 fontes aqui. Mas enfim, então primeira coisa, eu troquei as fontes, trouxe uma fonte mais moderna, mais moderna, enfim, né? Não sei explicar exatamente qual o estilo da fonte, né? Mas é uma fonte mais moderna. E logo em seguida, um outro detalhe que eu queria trazer, e foi a primeira ideia para essa capa, era trazer uma ilustração também, né? Mas diferente da ilustração que tem na capa original. Que na capa original a gente tem uma ilustração que particularmente eu acho feia, sabe? Eu não acho ela muito legal não. Então, a primeira ideia que eu queria trazer, eu não queria usar algo que envolvesse dinheiro, tipo notas de dinheiro, coisas assim, né, como tem na ilustração original. Então, eu pensei em trazer um empresário, né, um vetor, como se fosse um empresário, né, que desse aquela ideia. Então, porque quando a gente fala sobre os segredos da mente milionária, quando a gente pensa em um milionário, né, tem todo esse arquétipo, né, esse personagem que a gente cria na nossa mente, né, sobre o que é um milionário, como ele se veste e tudo mais. Enfim, eu quis trazer essa ideia pra cá, com uma silhueta, porque eu não queria que fosse, de fato, uma ilustração de uma pessoa e tudo mais. Só uma silhueta já passa a ideia que eu queria trazer pra essa capa. E uma coisa que vocês podem perceber muito, eu troquei muita fonte, né? Eu trocava uma fonte, colocava outra e ia organizando até achar uma que eu gostasse, né? E depois eu vou trabalhar na ilustração do homem ali, mas eu fui trabalhar principalmente as cores, sabe? As cores eram um elemento que eu queria que desse destaque. Eu queria desde o início que fosse um laranja, né? Apesar de eu ter testado umas outras cores, né? Na capa original tem laranja, né? Mas no título leva o azul. Eu não queria trabalhar muito assim, eu preferi trabalhar só com laranja, porque ele é uma cor que dá um contraste muito alto, né? Como eu falei, mais pra frente vocês vão ver que eu vou tentar mexer um pouco nas cores, mas no fim eu vou permanecer com o laranja e com o preto, porque são duas cores que contrastam muito bem entre si, funcionam muito bem, né? Às vezes a gente quer inovar com cores e tudo mais, mas às vezes, e no que já é safe, né? No que já é mais, como eu posso dizer, que já é mais concreto, é melhor, né? E poupa muito trabalho. Então, preto e laranja sempre é uma combinação que vai funcionar muito bem. Outro detalhe, né, que foi um detalhe que eu fiz, acho que mais foco nesse aqui do que no próximo, né, que é esse selinho que tem em muitos livros, né, que é campeão de vendas e essas coisas e tudo mais. Eu entendo, né, a necessidade de ter eles, né, porque o livro ele é um produto que precisa ser vendido e você precisa convencer a pessoa, o leitor a comprar, né, o produto. Então esses selos de marketing assim funcionam, né? Mas é feio. Cá entre nós é muito feio. Tem um selo ali tem alguns livros que algumas editoras exageram e botam um selo gigante assim, ocupando boa parte da arte. Fica feio, né? E aqui eu queria justamente trabalhar de uma forma sutil, né? Então eu peguei esse círculo laranja que eu coloquei atrás do personagem, né? E trouxe pra esse selo, né? Então ainda tem o selo ali, o selo ainda tá existente, mas ele tá mais suave, né? Ele não chama tanta atenção, mas ele ainda tá presente. Então é uma forma, não é uma forma de resolver, mas é uma forma talvez artística, eu diria, né? Pra essa questão de colocar esses termos assim que às vezes é necessário, né? Eu entendo, às vezes, quando o livro não é muito conhecido, né? Então vale a pena você ter esses lances, né, de marketing para vender, né? Mas a gente tem que fazer isso de forma bonita também, né? Outro detalhe que vocês vão ver, acho que mais nessa capa do que na outra, é alinhamento. Eu sou muito chato com alinhamento, Eu acho que talvez esse seja o meu traço no design, né? De sempre buscar um alinhamento
Eu gosto que as coisas sejam alinhadas, sabe? E alinhamento é um princípio de design, né? É um dos princípios básicos do design, né? Então, ah, por que não usar, né? Então, vocês vão perceber que muitos dos meus projetos são muito alinhados. Muito alinhados. Eu sempre. Uma coisa tá alinhada com outra. Mínimos detalhes, assim. Parece frescura? Parece. E não vou negar que é um pouquinho, mas. Como eu falei, alinhamento é princípio de design. Então, você não usar os princípios. Sabe? Faz o seu design ficar meio pobre, sabe? A gente identifica um design ruim, né, quando ele não usa dos princípios, né? Ele não usa algum dos princípios do design. É assim que você identifica quando um design é ruim ou quando um design funciona, né? Mas enfim, isso fica para outro vídeo. Continuando, como eu falei, eu queria trazer essa ilustração desse empresário, né, pra capa. Como eu não queria uma ilustração com várias cores como tem no original, eu tentei buscar uma ideia que já é uma ideia, não é inovadora, né, mas é uma ideia que funciona, de você usar só um personagem, só a silhueta e você trabalhar com a luz, né. Geralmente em ilustração a gente está acostumado a trabalhar com a sombra, né, a gente faz a ilustração, coloca a cor base e trabalha com a sombra, né. Aqui eu já faço o inverso, né, eu deixo tudo preto e vou trabalhando só com a luminosidade, né, esse laranja. E como eu falei, eu vou manter o laranja até o fim, né? São as duas cores primárias do projeto, então eu vou manter elas até o final. Então a luz tinha que ser laranja também, né? E é legal porque ela vai dando um aspecto muito bonito pra arte, sabe? Só de você ter um personagem ali, em silhueta, ok, pode funcionar. Mas se você dá uma trabalhadinhazinha na luz, pra dar um contraste, dar uma vida a mais, né, pra essa arte, né? Você vê que quando você pega só uma silhueta, ela é uma silhueta, sabe? Ela não tem muito. Ela pode passar uma ideia e tudo mais, mas quando você começa a trabalhar esses elementos de luz assim e tudo mais, dá um aspecto muito bonito pra ela, sabe? E eu trouxe esse aspecto e aqui ele funcionou muito bem para esse projeto. Então, né, eu só dei os últimos toques na arte e como é que vocês acharam? E aí, me digam aí nos comentários o que vocês acharam. Mas antes da gente continuar para o próximo livro, tem que fazer uma coisa muito importante que é me apresentar, porque nós estamos na metade do vídeo e eu ainda não fiz isso. Mas seja muito bem-vindo ou bem-vinda a este canal. Meu nome é Eric, sou designer de livros e escritor. Que bom, você tá no meu canal. E eu só queria pedir uma coisa, que para você deixar o seu like nesse vídeo, se você chegou até aqui, é porque você tá gostando do vídeo. Então deixa o seu like, e agora que o canal tá começando agora, isso vai me ajudar muito a progredir no canal. Então por favor, deixa o seu like aqui embaixo e cogita se inscrever, porque a gente vai ter outros vídeos desses. Eu adoro fazer refazendo capas, então eu vou fazer isso várias vezes. Eu gostei muito do trabalho aqui, então eu provavelmente vou fazer vários vídeos desse tipo. Então pra você não perder, se inscreve aqui no canal, beleza? Então vamos pro segundo livro, pra esse vídeo também não ficar muito longo. Mais esperto que o diabo, vamos ver como é que ficou o resultado final dele. Esse aqui, o desafio foi outro, né? Como eu falei, como vocês estão vendo aí, colocando uma imagem na tela, é uma capa que tem muito, muito texto, sabe? Ele tem tanto texto que as coisas nem cabem direito nele, sabe? Tanto que, por exemplo, você não tem nenhum logo da editora na capa, né? Isso é às vezes, isso é o problema lá que eu falei agora há pouco, né? Na primeira capa, sobre você ter vários textos de marketing, né? De o livro mais vendido, livro disso, foi na lista de sei lá o que e tal. Quando você tem muitos disso, é pra vender. Quando você vê isso numa capa, fica a dica, quando você vê isso numa capa, é pra vender ela, né? Geralmente quando um livro é muito desconhecido, editoras tendem a fazer isso, sabe? Não, eu não julgo nenhuma editora, aqui não é um espaço pra julgamento nenhum, né? Porque o objetivo no final é sempre vender o livro, né? E se você não tiver algo que convença as pessoas a comprarem, o livro vai ficar em estoque, é prejuízo pra editora, né? Mas é feio, não vamos negar, tá? Então, pra poder trabalhar isso, né, eu primeiro escrevi todos os textos, como vocês viram, tirei a opacidade de todos e fui trabalhando um texto de cada vez. Então, primeiro com o título, depois eu vou trabalhando os outros textos. Em paralelo, eu busquei uma imagem para ilustrar isso, né? Eu não queria uma ilustração como na primeira capa, né, explícita. Eu queria deixar algo, como posso dizer, subentendido, né, na penumbra, né, escuro na imagem, né. Esse é um livro que eu li pouco dele, vou falar a verdade. Eu li bem só o comecinho desse livro, então tudo que eu tô criando aqui é me baseando puramente na
capa, nos elementos da capa e em tudo, né? Como esse aqui é um vídeo pra a gente brincar, basicamente. O Refazendo Capas é pra gente brincar e ver o que pode sair disso. Se pode ficar legal ou não, não sabemos, né? Nenhum desses livros vai ser publicado, então a gente pode tacar louco, tacar o louco nesses projetos e fazer o que a gente bem entender, né? E ver o que sai, né? Muito teste. Então eu quis trazer esse elemento ao fundo, né? Escuro de uma pessoa ali no fundo, porque quando a gente tem esse estereótipo, né, do diabo na cultura pop, né, principalmente, ele sempre assim, né, na penumbra, escondido e tudo mais, traiçoeiro. Então eu quis trazer essa ideia pra cá, né? Pode ser que não combine tanto com o conteúdo do livro, como eu falei, eu li pouco do livro, né? Mas eu queria brincar, então eu falei, vamos brincar, né? Se essa é a ideia, vamos fazer isso, né? Então eu deixei ele ali ao fundo, eu vou trabalhar melhor nele, mais pro final da capa, porque o mais importante eram os textos mesmo, que é a parte mais complicada do livro. Como eu falei, tem muito texto e você tem que criar uma hierarquia dos textos, né? A hierarquia é quando a gente bate o olho em alguma coisa, a gente bate o olho em uma arte, um filme, seja o que for, a gente tem que ver algum objeto primeiro, né? E isso é dar destaque. E hierarquia, primeiro eu vejo esse, depois esse e depois esse. Então, isso é muito importante para dar ritmo na arte, mesmo que seja uma arte muito parada, né? Essa parte do ritmo é bem complicada de se explicar, e talvez eu faça um outro vídeo falando só sobre isso, né? Como dar ritmo, né, numa arte parada. Mas enfim, um outro elemento que eu quis trazer é essa moldura, né? Eu sei que essa moldura em específica tem um nome, mas eu não sei qual que é o nome. Então vou chamar de moldura aqui. Se você souber, deixa aqui nos comentários. Mas enfim, quando eu vi essa ideia dessa moldura, eu quis trazer pra cá porque eu achei que pudesse ficar uma pegada legal, né? Diferente pra isso, né? E deixar a imagem da pessoa ali estampada dentro da moldura, que eu acho que ficaria interessante. E eu optei por deixar só os textos principais, assim, os textos mais importantes dentro dessa moldura, enquanto os outros textos ali, como autor best-seller, vendeu mais de 100 milhões de cópias, deixar esses elementos fora da moldura, né? Como eu falei, são elementos de venda, né, de marketing, então a gente pode deixar eles um pouquinho, assim, não posso excluir eles, né, mas vamos deixar eles um pouquinho de fora da moldura em si. E a partir daí, o que mais eu fiz foi trazer elementos para deixar o livro um pouco mais bonito, né? Primeiro a gente pensa na praticidade, depois na beleza, né? O design é muito disso, o design é para resolver uma situação de forma bonita, né? Posso dizer assim, né? Primeiro a gente resolve o problema e depois a gente dá uma cara mais bonita para ele. Então, primeiro eu resolvi todo o problema dos textos, dando hierarquia e tudo mais. Agora eu vou começar a botar cor, elementos, tudo, mas sem prejudicar, né? Sem encher, né? Começar a encher a capa de elementos que são desnecessários, né? Como eu falei, aqui eu comecei a dar destaque pro diabo, né? Atrás ali, porque eu senti que ele tava muito, muito apagado. Apesar de que originalmente não era pra ele ter esse destaque todo, mas no fim eu quis dar esse destaque, um pouquinho apenas de destaque, né? Ainda é pra ele estar ali, mas digamos, com uma opacidade mais baixa. Mas esse tom de azul aí casou muito bem com esse projeto, né? E então eu trouxe essa luz assim azul vindo por trás e tudo mais. Depois no final, vocês vão ver que eu vou dar uma mudada por a cor vermelha para testar, né? E no final eu fiquei muito em dúvida se eu usaria a cor vermelha ou a cor azul, né? Mas enfim, isso é pra depois. Como vocês estão vendo agora, eu comecei a trabalhar mais nessa ideia que eu tinha, que eu falei pra vocês, de ser um ser traiçoeiro que está ali na penumbra. Eu falei muito penumbra nesse vídeo, né? Mas que tá sempre ali na espreita e tudo mais, né? Isso é meio que um senso comum, talvez, quando ele é retratado em filmes, séries, séries, livros, enfim. Toda a cultura pop em si, né? Então eu falei, vamos trabalhar em cima desse estereótipo, sabe? Às vezes não é porque é um estereótipo que é errado usar ele, né? Às vezes pode ajudar muito nos projetos. E por fim, eu só apliquei mais alguns detalhes pra, como eu falei, dar um charme a mais nessa arte. No fim eu senti talvez uma certa poluição visual, né? Eu senti que talvez no final eu pudesse tirar alguns elementos, né? Porque eu senti que ficou muito
talvez muito carregado e tudo mais. Se fosse de fato uma capa que ia ser produzida, eu ia passar mais alguns dias trabalhando nela, né? Aqui eu levei 1 hora, talvez, produzindo as duas capas em si, eu levei 1 hora para produzir elas, mas se de fato fosse ser lançado, eu trabalharia mais horas nelas, né? Mais dias nesses projetos. Mas enfim, para esse vídeo é isso que importa. Vamos ver como é que ficou o resultado? Bom, esse aqui foi o resultado da capa. O que vocês acharam? Lembrando que eu fiz duas versões, a azul e a vermelha, né? No final eu usei a cor vermelha, eu achei que ficou muito bonito. Então me diga aí nos comentários qual foi a cor que você achou mais bonita, se foi a azul ou se foi a vermelha. Mas enfim, esse vídeo foi isso, né? Nesse vídeo eu quis trazer só apenas essas duas capas. Mas, né, eu provavelmente farei outros vídeos nessa mesma pegada, porque foi um vídeo que eu gostei muito de fazer. Um desafio que depois que eu comecei eu não quis parar, e provavelmente se eu tivesse 4 capas, 5, 10, 20, eu teria feito as 20. Então... E, inclusive, deixem sugestões de livros que a gente poderia refazer a capa. Lembrando que esse vídeo é só pra gente se divertir, não é pra levar a sério, e em nenhum momento eu tô menosprezando quem fez a capa original, beleza? Não é essa a intenção desse vídeo. Mas enfim, deixem aí nos comentários livros que a gente poderia fazer, faz de tal livro e tal. E... ok, acho que é isso. Lembrando, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e deixar o seu like, principalmente se você chegou até aqui, deixa o seu like, porque se você chegou até aqui, você gostou do vídeo, então deixa o seu like, caso contrário você não já teria saído há muito tempo. Mas enfim, é isso, e eu te vejo no próximo vídeo.